Graças e paz, irmãos. Nós vamos dar início, então, à nossa escola bíblica, de hoje. E vamos estudar hoje a lição número 10. O tema do nosso trimestre, aquilo que nós estamos estudando, é sobre a liderança bíblica. Semana passada, nós tivemos a aula sobre a liderança, a mulher e a liderança masculina, foi a lição 9. E hoje nós vamos falar sobre a liderança no trabalho, lição 10. Como ser patrão sem deixar de ser servo. Bom, pelo subtítulo pode parecer que a lição seja direcionada apenas para quem é patrão, mas não é assim. A gente vai ver como isso está presente em toda a nossa vida, essa questão do trabalho. Então, eu gostaria de começar lendo o nosso texto base, nosso texto de apoio, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler dos versículos do 5 ao 9. Efésios, capítulo 6, do 5 ao 9. Nessa carta, no capítulo 6, o apóstolo Paulo está escrevendo para aqueles irmãos para dar algumas orientações, algumas instruções. Ele vai dar instruções sobre os filhos e os pais, como é que deve ser o relacionamento entre os pais e os filhos. Deve também algumas instruções, ele dá algumas instruções também sobre a questão lá do marido e da mulher, sobre o lar cristão. E aqui nessa parte que nós vamos ler, ele vai falar sobre a relação entre servos e senhores, ou, numa linguagem de hoje, patrão e empregado. Efésios, capítulo 6, versículos de 5 ao 9. Uma palavra muito clara, muito precisa, que o apóstolo traz como instrução para nós. Ele diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja livre, servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, por este dia que o Senhor fez. Somos gratos pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre nossas vidas todos os dias. Somos gratos pelo Teu amor para conosco, porque o Senhor tem nos sustentado a nossa vida. Deus, em meio a tantas dificuldades, às limitações, mas o Senhor é aquele que tem nos guardado, ó Deus, e tem nos dado escape todos os dias. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo nosso pão de cada dia, pela saúde, por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos a Tua orientação, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para a mensagem, para esta lição que nós vamos estudar nessa noite. Que o Senhor esteja nos orientando, nos instruindo, nos edificando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, como eu já disse, o título da lição é Liderança no Trabalho, como ser patrão sem deixar de ser servo. Como eu tinha dito aqui inicialmente, a gente vai falar sobre essa relação no trabalho. E a gente sabe que o trabalho é algo que faz parte da nossa realidade, da realidade do ser humano, da grande parte da nossa existência, inclusive, é dedicada ao trabalho. Se você parar para pensar, a gente passa a maior parte do tempo, do dia, ou enfim, em algum momento da nossa existência, trabalhando. Então, todos os dias, todo mundo trabalha, incluindo as pessoas que estão em casa, trabalhando também. Trabalha, não é só trabalha quem está fora, quem trabalha também quem está em casa. Eu digo também, aí eu vou fazer a minha defesa também, que quem estuda muito também trabalha. Na época que eu estudava, as pessoas chegavam, está só estudando. Não é só estudando, estudando também é trabalho. Não gera dinheiro, mas é uma preparação para um futuro. Mas o fato, irmãos, é que grande parte da nossa existência é dedicada ao trabalho. Então, se a gente gasta muito tempo da nossa vida no trabalho, é preciso saber que existem algumas orientações, à luz da palavra de Deus, que nós devemos seguir para sermos bem-sucedidos no trabalho. Ele diz aqui, o autor da lição, que assim como qualquer atividade humana que exija cooperação, o trabalho ele requer líderes
e liderados. Se a gente for olhar, para a nossa realidade, mesmo que seja no serviço público, que seja no serviço privado, particular, a gente sempre vai ter essa relação entre líder e liderado. A gente vai ver, inclusive, isso na igreja. No próprio funcionamento da igreja, existem as pessoas que lideram e existem as pessoas que são lideradas. E a questão é, qual é o princípio bíblico, qual é a orientação bíblica para essa relação entre líder e liderado? Ou no trabalho, aquele que é líder, que é patrão, e aquele que é o trabalhador, que é o servo, que é o empregado. Então, como é que a gente vai lidar com essa relação? Então, o autor da lição ele vai propor aqui em 3 sessões, trazer para a gente algumas orientações sobre o trabalho. A gente já estudou sobre o trabalho aqui, em outra revista, faz um tempinho. Só que aqui esse assunto aparece para falar de liderança, ou seja, como é que se dá, qual é a orientação bíblica, qual é a orientação que a palavra de Deus traz para a relação entre empregado e patrão, ou como diz o texto de Efésios, servos e senhores, que é o texto que fundamenta aqui a nossa reflexão nessa noite. E ele começa na primeira parte da lição falando sobre o trabalho na perspectiva cristã. O que a Bíblia tem a nos dizer, tem a nos ensinar sobre o trabalho pela perspectiva cristã? E aí é interessante dizer que a nossa fé, que é a fé cristã, ela tem muita coisa para nos dizer sobre a questão do trabalho, irmãos, porque ela não vai considerar apenas a área espiritual, como a gente chama, da nossa vida, mas a nossa fé ela abrange todas as nossas áreas, todas as nossas relações, toda a nossa existência, e o trabalho faz parte dessa existência. Então, é claro que nós vamos ter também aqui algumas orientações sobre o trabalho. E aí ele começa, o autor da lição, fundamentando o trabalho na perspectiva cristã. E aí ele traz algumas coisas interessantes que eu queria ver com os irmãos aqui, inclusive tentando ler algumas referências, na medida do possível, da própria Bíblia. Primeiro, ele vai dizer que o próprio Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que trabalha. E aí a gente não vai aprofundar isso aqui, porque a gente já estudou isso em outro momento, em outra revista, quando a gente falou sobre o trabalho. Mas, quando a gente abre a Bíblia lá em Gênesis, logo no início, que era aquele caos que não tinha nada, a gente vê quem? Um Deus que está trabalhando. Trabalhando como? Na criação. É um Deus que está criando todas as coisas. Se a gente abrir aqui o livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, a gente vê aqui uma forte intensidade laboral, ou seja, um trabalho intenso, forte de Deus na criação de todas as coisas. Então, o Deus da Bíblia é um Deus que trabalha. E no relato aqui, irmãos, o Deus, o Criador, ele é retratado como um artesão e como um jardineiro. Vamos ver aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículos 5 a 15. Olha o que diz aqui, Gênesis 2, do 5 ao 15, que é a parte que fala da criação do homem. Não havia nada ainda, aliás, nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim. Até do versículo 5 ao versículo 7, é por isso que Deus ele é comparado aqui como um artesão. Você já viram o trabalho de um artesão? Alguém fazendo um pote ali de barro, pega aquele barro, molha, amassa, bota naquela máquina e vai modelando. É mais ou menos o trabalho que Deus está fazendo aqui com aquele pó da terra para formar o homem. É o artesão. A partir do versículo 8, a gente vê Deus sendo comparado com um jardineiro. Olha o que ele diz aqui. E plantou o Senhor um jardim. O jardineiro é quem planta, né? E plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Então veja que a questão do trabalho está presente desde a criação, né? Desde os primeiros momentos ali do surgimento da terra. Em segundo aqui, ele vai dizer também que, quando ele vai falar do trabalho, né, da importância do trabalho para a perspectiva cristã, para a nossa fé cristã, é porque, segundo a Bíblia, o homem foi feito para trabalhar. Por que ele está dizendo isso? Porque existe uma ideia meio troncha, meio errada, né, que tem, claro, aqui o fundamento bíblico, mas não é a totalidade da verdade, é que há uma ideia meio equivocada de que o desígnio original do Criador de Deus, né, não foi apenas uma maldição resultante da queda, como alguns pensam. Ou seja, o trabalho não é apenas o resultado, a consequência do pecado depois da queda. Porque a Bíblia fala disso. Quando o homem peca, a mulher tem o seu castigo, a serpente tem o seu castigo e o homem também tem o seu, né? E o homem diz que ele teria que lavrar a terra para poder ter o sustento. Só que algumas pessoas acham que o trabalho foi criado apenas como maldição. E não é. O próprio Deus, ele criou o trabalho, ele é do desejo do nosso Deus, né? É do desígnio de Deus também o trabalho, porque o trabalho glorifica a Deus. O trabalho que nós fazemos, né? E a gente vai ver na lição como é que isso acaba sendo algo que é para a glorificação do nosso Deus, né? O nosso trabalho nós tiramos o nosso sustento, com o nosso trabalho nós ajudamos o próximo, né? E existe sim a ordem para trabalhar, que é o terceiro ponto que ele traz aqui nessa primeira parte. Também somos ordenados a trabalhar para que nosso trabalho seja útil a nós mesmos e ao nosso próximo. Que é isso que eu acabei de dizer. O trabalho ele não foi apenas uma questão de maldição resultante da queda do homem lá no Éden, né? Claro, quando a gente abre aqui no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15, ele diz assim, a gente leu agora: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Aí no 19 ele diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a esses seres viventes, esse seria o nome deles. Veja, né, Deus ali coloca o homem para que o homem dê nome, cuide do jardim, guarde do jardim e dê nome aos seres viventes que Deus havia criado. Então a gente vê aqui como Deus ele coloca lá o trabalho, né, na mão desse homem. E é claro, né, o próprio Deus ele é um Deus criativo, né? É um Deus que ele transmitiu para o homem também os seus atributos, e um dos atributos de Deus é o atributo da criatividade. Veja que com o trabalho, o que é que a gente pôde fazer se a gente comparar o mundo como era na época quando ele foi criado, né, ou há milênios atrás, e o que a gente tem hoje. Essa tecnologia toda, você vai para uma clínica, para um médico desse, fazer um exame, você entra numa máquina daquela e a máquina só não vê o espírito, né, que não pode ver, mas vê tudo que está dentro do corpo humano. Quer dizer, isso é tecnologia avançadíssima. E isso é resultado de quê? Do trabalho, da mente humana, da mente brilhante que Deus deu ao homem, né? Uma medicina avançadíssima, tecnologias avançadíssimas por aí que a gente vê. A gente está aqui num ambiente desconfortável, com luz, com ar-condicionado. A gente não valoriza muito isso porque já está meio automático para a nossa vida. Mas isso aqui é resultado de muitos e muitos anos de estudo, de pesquisa, né? Da inteligência que o homem deu, do trabalho que Deus deu. Então veja como o próprio trabalho transforma a nossa realidade que nós vivemos. Então veja que é algo de Deus, né? Então nós somos ordenados a trabalhar para que o trabalho seja útil para nós e para o outro, para o nosso próximo. Veja o que é que diz, por exemplo, Paulo aqui no texto de Efésios, só que em outro capítulo, Efésios capítulo 4 e versículo 8, Paulo diz assim aos irmãos lá em Éfeso, 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para quê? Para que tenha como que acudir ao necessitado. Então a pessoa trabalha não só para si, né? Como ele diz aqui, fazendo o trabalho com as próprias mãos o que é bom, mas também para que tenha condições de acudir, de ajudar as pessoas que têm necessidade. Aquela pessoa que passa lá na porta da gente batendo, me dê uma ajudinha, né? Então a gente trabalha para que a gente tenha condições, inclusive, de chegar e dar um cuscuz, dar um feijão, dar um arroz, dar um pão, um biscoito a quem está passando necessidade. Então por isso que o trabalho é algo que é de Deus, é algo que é recomendável
por Deus, né? Por isso que a Bíblia condena, como ele diz aqui, a preguiça. Então, a gente vai lá para Provérbios, há várias referências em que Deus, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai aprender com ela, vai ver como é que a formiga trabalha ali, né, sem parar, carregando as suas folhinhas para quando o inverno chegar, ter ali a reserva do estoque de comida para poder comer e não morrer de fome. Então, irmãos, o trabalho é algo de Deus, é algo que foi recomendado, ordenado pelo Senhor. É um ensino que a gente tem na própria palavra, né? E ele diz aqui, é importante destacar o ensino bíblico de que é Deus quem concede o fruto do trabalho de nossas mãos, né? Também para a gente reconhecer que aqui a gente trabalha, mas quem dá todas as coisas é Deus. No fim das contas, tudo vem de Deus, né? Dele, de Deus, depende o resultado do nosso esforço, depende dos nossos planos, né? Pois sem a confirmação e sem a bênção, nós não teríamos nenhum resultado. O nosso Deus é o Deus que provê todas as coisas, e é por isso que a gente tem que ter diz aqui, que esse pensamento deve nos levar a uma humilde dependência de Deus enquanto nós trabalhamos. Para também que a gente não se ensoberbeça e fazer com que algumas pessoas fazem por aí, trabalham e acham que tudo que tem, não, fui eu que consegui, foi o suor do meu rosto, foi o meu esforço, o meu trabalho, tudo eu, e Deus fica onde nisso? Quem é que deu a vida, quem é que deu a força, quem é que provê todas as condições, né? E aí onde entra o perigo que ele vai dizer aqui na página seguinte, na página 35, ele vai falar de alguns perigos de 3 atitudes que podem distorcer a essência do nosso trabalho conforme Deus projetou. Ele vai falar da soberba, a gente tem que ter cuidado para que os nossos talentos, que foram dados graciosamente por Deus para o nosso trabalho, para que a gente não venha se ensoberbecer com aquilo que Deus nos deu. Porque é isso que eu acabei de dizer. Muitas vezes, muitas pessoas se gabam muito, não porque eu conquistei, eu trabalhei, eu fiz, eu aconteci, mas na verdade aquilo fica como uma soberba, uma vaidade, quando é o próprio Deus é quem dá de graça os talentos, as habilidades, os dons, para que a gente faça o trabalho da gente, né? Ele chama atenção para um outro perigo aí também, com relação à questão de que o nosso trabalho ele tem que servir, tem que estar à disposição para ajudar o próximo, né? Ele diz aí, podemos desempenhar nossas funções sem o mínimo interesse pelo bem do outro e sem nenhuma percepção de serviço. Isso pode acontecer, a gente trabalhar e não entender que aquele trabalho, aquele serviço que a gente está prestando, a gente está fazendo, ele também deve estar a serviço do bem-estar do outro, do bem-estar do próximo. A gente está servindo, a gente tem que entender que o nosso trabalho, a nossa labuta, aquilo que nós fazemos, ele também deve servir para ajudar o outro, né, ao nosso próximo. A gente precisa dessa percepção, esse entendimento, para que a gente não venha distorcer a essência do trabalho, né, a essência daquilo que Deus nos deu. E ainda ele chama também a atenção para que a gente não caia também no erro, né, na distorção de achar que tudo é mérito exclusivamente nosso, né, o que ele diz aqui, né? Podemos olhar para o resultado do nosso trabalho como se fosse algo, ou mérito, exclusivamente nosso. Aquele que aquele que acaba se confiando nas suas próprias forças, né? Na sua própria saúde, na sua própria força, no seu próprio trabalho, como se aquilo fosse de si mesmo, quando na verdade é Deus quem nos fortalece. Não podemos nos vangloriar, mas reconhecer que tudo vem do nosso Deus. Então, essa primeira parte aqui da lição é a parte em que ele está apresentando, o autor está apresentando o fundamento, né, do trabalho na perspectiva da nossa fé cristã. Então, o trabalho é algo bom, é algo dado por Deus, é algo recomendado por Deus, e a gente precisa ter cuidado com o trabalho, né, para a gente não cair na soberba, para que a gente não venha esquecer que o nosso trabalho também está a serviço do próximo, para ajudar o próximo, e que a gente tenha consciência de que não é mérito nosso, que tudo vem de Deus. Então, essa é a primeira parte aqui. E ele termina ainda, na página 35 ainda, dizendo que, como Deus fala de trabalho, Deus também fala de descanso, né? Diz a Escritura, a gente lê lá em Gênesis, que ele trabalhou, quantos dias, irmãos? Nem lembro. Quem lembra aí? 6 e descansou no 7º. Certo? Então, veja, o próprio Deus descansou, né? A Escritura fala também do descanso do trabalhador,
né? Todo trabalhador também tem o seu descanso, né? Ordenado descansar um dia a cada 7, né? Deus deixou claro que o trabalho não pode ser a razão da nossa existência, né? Engraçado porque eu sou uma pessoa que trabalho muito. As pessoas já olham para mim e acham que eu não durmo. Eu durmo, irmãos. Eu tenho meu... Tem dia que eu durmo só 5 horas, tem dia que eu durmo 6, mas eu tenho. Tem dia que tem uma folguinha também. Mas a gente precisa porque a gente não aguenta. E o descanso, ele vem exatamente para quê? Para renovação. Para a renovação das nossas forças físicas, das nossas forças também mentais. A gente precisa ter a pausas. Senão a gente não aguenta. A gente não é uma máquina que, né, se a gente continuar trabalhando sem parar, a gente não suporta, porque a gente precisa realmente desse momento de renovação, de descanso para fortalecimento. E também, como ele diz aqui, que é muito interessante, o descanso ele serve também para a gente entender, né, que nós dependemos do Senhor, que naquele dia que a gente não trabalha, Deus está provendo da mesma forma aquele dia que a gente não está trabalhando. Ele está nos sustentando da mesma forma como Ele nos sustenta quando a gente está trabalhando. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Tem muitos textos que falam sobre isso, não dá tempo a gente ler todos, mas eu creio que os irmãos em casa podem, com calma, ir lendo essas referências. Quando o cristão descansa, ele demonstra sua convicção de que é o Senhor quem o sustenta, e não o seu próprio trabalho, né? É o próprio Deus que está ali sustentando. Então, fechando essa parte aqui da lição, para o cristão, o trabalho, longe de ser um mal necessário, é uma fonte de bênçãos materiais e espirituais, sendo um aspecto da vida espiritual e da sua adoração e obediência a Deus. Ou seja, com o nosso trabalho também nós adoramos a Deus. E aí a gente quebra aquela ideia errada que a gente tem de que isso aqui é sagrado, que a gente está fazendo aqui é sagrado, e que tudo que a gente faz aí fora é profano, não tem nada a ver com Deus. Não. Toda a nossa vida, toda a nossa existência, tudo aquilo que nós fazemos é um culto contínuo a Deus, é um momento de adoração. Então, estamos adorando a Deus aqui, quando estamos prestando esse culto a Deus, e estamos adorando a Deus quando estamos trabalhando também, como ele diz aqui, né? Um momento da adoração e da obediência a Deus. Porque tem um texto que a gente vai ler em algum momento, que eu não estou lembrando a referência, mas que ele diz assim, acho que é Paulo escrevendo, ele diz, quer comais, quer bebais, façamos tudo para quê? Para a glória de Deus. Então é tudo. Tudo é tudo. Não tem esse negócio de dizer que o culto é para a glória de Deus e quando eu estou trabalhando, não estou fazendo nada que é para Deus. Pelo contrário, que é onde a gente vai chegar. A gente vai mostrar como é que no trabalho a gente é desafiado realmente a mostrar que aquilo ali é um culto a Deus. Como a gente adora a Deus no trabalho. E olhe como o trabalho é sim um momento importante da vida da gente para a gente mostrar como é que a gente adora a Deus, quem é Deus na nossa vida. Então, essa primeira parte nós fechamos aqui com essa reflexão, o trabalho na perspectiva cristã, como é que o trabalho é algo que é dado como bênção para as nossas vidas, tanto materialmente, porque é de onde nós tiramos o nosso sustento e ajudamos o próximo, como também espiritualmente, porque pelo trabalho nós adoramos a Deus. Aí você pode dizer assim, mas eu não trabalho, você não trabalha fora, né? Você não está em casa, não varre uma casa, lava um prato, não costura uma roupa, né? Sei lá, não pinta uma parede, não faz alguma... Irmãos, é trabalho. Tudo quanto a gente fizer, né, tem que ser feito para a honra e para a glória de Deus, né? É adorando a Deus em todas as coisas que nós estamos fazendo. A gente não pode deixar de pensar nisso, separar as coisas. Eu só oro quando eu estou na igreja, ou eu só canto quando eu estou na igreja, ou eu só medito na Escritura quando eu estou na igreja. Não. Qualquer lugar onde o que a gente estiver fazendo, a gente está adorando a Deus ali em espírito e em verdade, né? Continuamente, né? E isso vai nos edificando, nos alimentando. Alguma dúvida sobre isso aqui? Querem acrescentar alguma coisa? Querem discordar de alguma coisa aqui que pode estar errada? Não, eu achei um errinho aqui, eu acho que isso está certo não. Pode dizer aí que a gente vai ver se quem sabe o autor deu uma cochilada aqui, hein? Não errou alguma coisa? Aí os irmãos pegaram aí também o carona no erro, mas não é não, né, irmãos? Está tudo certinho aqui. Qualquer coisa vocês falem. A segunda parte aqui, na página 35, ele vai dizer a liderança profissional na Bíblia, né? A gente falou sobre o trabalho na Bíblia, como é que a Bíblia nos orienta sobre o trabalho, mas sobre a liderança, que é onde a gente vai entrar na lição de hoje propriamente dita. A gente está falando hoje de liderança, que é o tema da revista. E o título da lição é Liderança no Trabalho, como ser patrão sem deixar de ser servo.
Ele faz uma conversa aqui meio longa, meio comprida, mas tem uma parte só que eu considero que é a parte mais importante que ele vai tratar nessa lição sobre essa questão da liderança no trabalho, irmãos, que é exatamente essa parte da exploração do empregado. E esse é o ponto. No texto que a gente leu de Efésios, quando Paulo está dando ali o recadinho dele para os patrões e para os empregados. Aí ele é muito claro como é que tem que ser o comportamento de um e como é que tem que ser o comportamento do outro. E olha que Paulo está falando aqui, irmãos, para uma época em que os trabalhadores eram escravos. Paulo não chegou naquela sociedade ali e dizer, não, está tudo errado aqui, vocês têm direito a 13º, têm direito a férias. Não. Paulo estava numa sociedade em que existiam escravos e ele não pretendeu de maneira nenhuma mexer com a estrutura da sociedade da época. Agora ele olhou e disse assim, bom, essa é a realidade, tem escravo e tem senhor. Como é que eu posso aqui trazer uma orientação bíblica, pautada na Escritura, uma orientação de Deus, para essa relação entre patrão e empregado, entre servo e escravo? Como é que eu posso ajudar nesse sentido? Está entendendo? Paulo não quis revolucionar e mexer, não, vamos acabar com a escravidão. Não foi isso. Se era o que tinha na época, ele respeitou o que tinha na época. Era servo ou escravo e o senhor do escravo. Mas ele observava como eram essas relações e ele sabia o seguinte, que o servo e o escravo poderiam ser ambos servos do Senhor. Então, para Deus não tem acepção de pessoas, então precisa aqui dar uma instrução para esse pessoal. Aí ele vai dizer, vocês, escravos, obedeçam ao Senhor de vocês na carne, com temor. Aí Paulo dá uma lista de coisas que eles têm que fazer. Com temor, com tremor, com sinceridade do coração, como se estivesse fazendo para Cristo. O que mais? Não servindo à vista, apenas para enganar. Sabe aquela coisa do empregado, que quando o patrão está ali, está fazendo tudo direitinho, quando o patrão vira, aí a pessoa vai e cruza os braços, não, fica quieta aqui. Aí quando o patrão olha, opa, começa a fazer de novo. É isso que Paulo está dizendo, olha, não vão dar uma de preguiçoso, não. Façam, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, e diz mais, fazendo de coração a vontade de Deus. E eu sei que é difícil, é muito difícil isso, porque eu tenho um irmão e parente que trabalha em fábrica e às vezes chega do trabalho de noite e é cada situação que a gente fica revoltado, né? Como é que os patrões muitas vezes tratam os empregados, humilham, não é assim, irmãos? Muitas vezes nas empresas por aí, humilham os empregados, gritam, dizem coisas absurdas. E aí você chega na Bíblia e diz assim, sirva como se estivesse adorando a Cristo, faça de todo o coração, faça com amor. É difícil, mas é a instrução que Paulo está dizendo. Aí Paulo diz mais, olha, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, aí vem a promessa também, que é maravilhosa. Você fazendo assim, você receberá isso outra vez do Senhor. Quer você seja escravo, quer você seja livre, porque também existiam naquela época escravos que tinham sido libertado, que já eram livres. Então, quer você fosse um escravo libertado, ou quer fosse um escravo que ainda estivesse ali preso a um senhor, se você fizer dessa maneira como ele está dizendo aqui, você vai receber do Senhor, a bênção do Senhor, receberá isso do Senhor. Mas ele termina o texto também se dirigindo agora aos senhores, aos donos dos escravos. Olha o que ele diz. E vocês, senhores, de igual modo. O que é de igual modo? Da mesma maneira. Da mesma maneira, proceder para com os escravos. Olha a parte difícil aí também que o outro tinha que fazer, né? Aí diz mais, tanto deles, aliás, deixando as ameaças. Paulo era muito claro. Ele foi na ferida logo do que aqueles senhores de escravos faziam. Deixem as ameaças, sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto de vocês quanto deles, dos escravos, está nos céus. O Senhor está nos céus. E que para com Ele, o Senhor, não há acepção de pessoas. Olha que palavra tremenda Paulo está dizendo. Então, irmãos, o cerne da questão que ele está colocando aqui sobre liderança profissional, em resumo, a ideia é essa. Quem está em posição de liderança, seja onde for, não tem a prerrogativa, não tem o direito de sair pisando no pé de ninguém, de esmagar ninguém, de humilhar ninguém. Porque, na verdade, todos somos servos do Senhor, todos estamos debaixo do senhorio de Cristo. E para Cristo não há diferença de pessoas. Então não é porque um é mais rico do que o outro, porque tem uma condição socioeconômica melhor do que o outro, porque tem mais estudo do que o outro, que dá o direito de chegar e humilhar o outro.
está errado. Está aqui, é condenado pela Escritura, pela palavra de Deus, né? Ele diz assim, quando o cristão assume uma posição de líder no ambiente profissional, ele deve procurar exercer essa liderança segundo a palavra de Deus. E como é isso? Exercer a liderança segundo a palavra de Deus? Vem para cá, vem para Efésios. Por exemplo, eu estou nesse momento na universidade, eu sou vice-chefe de um departamento. Tem 39 professores, sob o meu comando e o comando da minha colega, que é a chefe. Ela é a chefe, eu sou o vice, né? Desde que eu assumi outras vezes essas funções na universidade, a primeira coisa que eu peço ao Senhor é isso: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, para eu não usar desse momento, desse cargo que eu tenho, para estar humilhando ninguém, né? Então, é uma atitude de vigilância. Eu tenho pedido a Deus, orado a Deus, para que eu possa me colocar na posição de serviço. Eu estou ali com um grupo de pessoas, eu estou à frente de um grupo de pessoas para ajudar aquelas pessoas a desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Como é que eu posso ajudar? Qual é o problema que você tem? O que é que eu posso fazer para você fazer o seu trabalho da melhor maneira possível? Esse é o papel. Tratar as pessoas com respeito. Mas tem pessoas lá que eu vou encontrar que não são muito minhas amigas, que não são tão próximas, mas eu tenho que prezar pelo tratamento cordial, gentil e amoroso para com todos. Eu não posso fazer essa distinção. Porque esse grupinho aqui é um grupo de amigos, eu vou beneficiar. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque existe isso. Em todo ambiente de trabalho existe. Aqueles que vão beneficiar os mais próximos, os amiguinhos, e para os outros vai ser a lei, né? Os amigos, os inimigos, a lei, como diz, né? Então, a gente tem esse desafio de, no ambiente, a gente olhar e dizer assim, bom, eu estou numa posição de liderança que o Senhor me colocou. Qual é a orientação da palavra para esses casos? Tem. É só vir aqui para um texto que a gente pegou, porque tem outros, viu? Tiago vai falar também, enfim, mas vamos pegar só Paulo aqui com Efésios. Então, eu preciso sentar e estudar isso aqui e martelar isso no meu juízo, olhe, quantas vezes forem necessárias. Eu não posso humilhar, não posso ameaçar, eu não posso agir dessa forma com os meus liderados. Isso vale para a igreja também. Isso vale, porque a gente pode pensar que isso acontece no trabalho aí fora. Mas na igreja às vezes acontece. A pessoa às vezes está num cargo, numa posição, aquilo sobe ao coração, uma certa soberba, e a pessoa acha que tem um domínio, que tem um poder sobre a outra, e quer às vezes humilhar, quer fazer. Não pode, é que não pode mesmo. Nós somos todos servos, né? Cada um está no corpo com uma função. Cada um aqui no corpo tem um papel, e cada um faz o seu trabalho, a sua função, para que esse corpo funcione bem, né? Então, eu não posso me valer da minha condição, porque a Bíblia vai censurar com muita firmeza a exploração, né? Olha um exemplo aqui na Bíblia, a gente vai lá para Deuteronômio, para ver como é que na lei mosaica, a lei de Moisés, Deus já tinha essa preocupação com relação ao trabalho, com a liderança. Deuteronômio, capítulo 24, nos versículos 14 e 15, olha o que diz aqui. Deuteronômio 24, 14 e 15. Diz assim: não oprimirás, olha a ordem de Deus, viu? Para os líderes. Não oprimirás o jornaleiro. Sabe o que é jornaleiro? É a pessoa que a jornada de um dia de trabalho, é o diarista, digamos. Não é como hoje que a gente trabalha numa empresa e recebe no final do mês, ou no final da quinzena, e tem os direitos, e tem carteira assinada. Não é assim. Naquela época pagava-se pelo dia de trabalho. Você trabalhou o dia, apesar que hoje tem isso ainda também, né? A diarista recebe assim, né? E talvez algumas profissões recebam assim hoje também. Mas lá no Antigo Testamento era a regra, era geral isso. Então, o jornaleiro recebia pelo dia de trabalho. O que é que diz aqui? Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Olha só que coisa forte. Aquele patrão que retinha o dinheiro do empregado. O cara trabalhava o dia todinho, chegava a tarde ali que ia receber o pagamento, o patrão, não, amanhã eu pago. Deus está condenando isso. Olha a orientação, né, clara, sobre essa relação de liderança. E aí, irmão, se a gente for olhar direitinho por aí, quantas situações de abuso
de liderança, de humilhação, de exploração. É isso que a palavra está condenando e é isso que a palavra está trazendo para nós como princípio. Se porventura algum de nós chegar à posição de liderança, seja onde estiver, que a gente aprenda isso com muita firmeza, que a gente não pode humilhar, que a gente não pode aqui explorar aquele, porque nós somos servos todos do mesmo Senhor, que não há acepção de pessoas, né? A gente precisa ver isso. Então, a gente tem uns exemplos na Bíblia bem interessantes de pessoas que foram colocadas em posições altíssimas, né, pelo excelente trabalho que faziam, pela capacidade que Deus deu. Aqui, por exemplo, na lição, ele traz aqui o exemplo de José, que os irmãos sabem, José foi vendido pelos irmãos, né, e aí José passou a trabalhar na casa de Potifar, né, que era um homem influente, um homem forte, né, que era oficial da guarda do faraó, Potifar. E ali, graças ao bom desempenho de José, ele foi promovido, né? Ele sai da casa de Potifar ali, ele vai para ser mordomo da casa do comandante, administrando todos os bens. Depois, há uns acontecimentos ali, vocês sabem como é que acontece, né? E aí ele se torna depois administrador de todo o Egito, porque, né, Deus foi capacitando e foram vendo ali, o rei foi vendo a capacidade, né, daquele homem, de José, e ele foi colocado ali numa função. E depois a gente sabe do desenrolar da história, como ele ajudou a família dele, que estava, né, na situação de fome lá na cidade, e como ele acabou ajudando lá todos os seus irmãos e o seu pai. Outro exemplo que é dado aqui é o Daniel, o hebreu Daniel, na Babilônia, né? Ele foi promovido a um dos 3 presidentes do reinado do rei Dario, porque ele tinha, diz a Bíblia, em Daniel 6, ele tinha um espírito excelente e se destacava naquilo que fazia. Era alguém que tinha um destaque, sabia fazer. É claro que em todos esses casos, irmãos, esses servos de Deus, eles sofreram oposição de pessoas ímpias que queriam derrubar, né? A gente sabe disso, né? Daniel e José e tantos outros que foram atacados, né? E até hoje é assim, quando a gente às vezes está num lugar, numa empresa, num trabalho, e a gente começa a se destacar, a gente sabe que sempre tem aqueles que vêm, às vezes é uma inveja, né? E aí fica querendo botar o pé para a gente cair, né? Fica botando o pé para derrubar a gente. Todo mundo já passou por alguma situação assim. Mesmo se não tenha sido derrubado, mas pelo menos alguém que botou um olho grande ali, fez algum comentário maldoso, até situações mesmo mais difíceis, né? Mas o fato é que Deus, ele está conosco, né? Ele nos capacita, ele nos prepara, e quando a gente tem um coração aplicado para exercer uma liderança ou trabalhar de acordo com os princípios, né, da palavra dele, a gente é bem sucedido naquilo que a gente faz, né? Mas não só na Bíblia, a gente viu aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente também tem algumas recomendações, digamos assim, alguns trechos que condenam, né, essa exploração do empregado, nessa relação de liderança. Por exemplo, Tiago, capítulo 5, Hebreus, Tiago, capítulo 5, ele diz assim no versículo 4: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Olha que coisa interessante. O salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Irmãos, esse texto mostra para nós claramente, né, de que o Senhor aqui está atento ao clamor daqueles, né, que são injustiçados, né? Nesse texto que nós lemos aqui, Tiago condena a riqueza, o sucesso e a prosperidade das pessoas que se dão bem à custa de trabalhadores oprimidos. É isso que está acontecendo aqui no texto. Olha o que ele diz aí, eis que o salário dos trabalhadores que fizeram o trabalho lá no campo, né, e que vocês pegaram, retiraram o dinheiro deles, se apossaram do dinheiro dele com fraude, né, digamos assim. Esse grito deles esse clamor está chegando aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Isso é muito sério. E a gente for parar de olhar, pensar um pouquinho, quantas pessoas estão aí, né, empresários, gente que tem, que assume espaços de liderança em empresas, muitas vezes está ali oprimindo, né, trabalhadores, enfim, pessoas ali, e não atentam para isso. O apóstolo Paulo também, o texto que a gente acabou de ler como texto base, no capítulo 6, versículos 5 ao 9, ele fala disso, né? Ele diz aí, o apóstolo Paulo exorta aos crentes que tinham escravos
que se lembrasse de que havia um Senhor acima deles mesmos, que não se deixava levar pela posição socioeconômica. Deus não ia se impressionar porque tinha uma posição melhor, era rico, tinha bens, não. E Paulo lembra de que era esse Senhor que teriam de prestar contas. É o versículo 9 que a gente leu lá de Efésios, quando a gente começou a ler aqui o texto, né, o texto base, Efésios 6, 5 ao 9, né, ele diz aí no 9, e vocês, senhores, procedei da mesma forma com os escravos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, Paulo está também aqui orientando esses irmãos, né, a tomarem cuidado aqueles que tivessem escravos. Tudo certo, irmãos? Alguma dúvida? Algum comentário, alguma curiosidade, algum fato que... Ninguém aqui nunca passou por esses problemas não, né? Assim, de ser humilhado em trabalho, graças a Deus não, né? Já? Pois é. É triste, né? A gente fica... É verdade. E aí, Nalva lembrou bem, porque na época da escravidão, realmente, eles iam para a força física, às vezes, né? Chegavam a esse ponto, né? Mas hoje, a gente diz assim, muitas vezes não chega à força física, mas existem outras formas de exploração e de abuso, realmente, na liderança por parte do empregado, né? Às vezes, a própria agressão verbal, assim, a humilhação, né? Você chegar e dizer alguma coisa que humilha a pessoa, então isso já é por si só uma situação de intimidação, de exploração, fazer com que a pessoa trabalhe mais do que o horário normal e às vezes não vai pagar pela hora extra e outras situações mais, né? Então é lamentável. Por último, ele termina aqui rapidamente falando sobre a liderança profissional na prática, né? Como é que acontece isso na prática no nosso dia a dia, né? E aí, irmãos, ele só para ser de uma forma mais rápida aqui, o que ele vai trazer nessa seção do texto são algumas situações que acontecem no ambiente de trabalho, em que muitas vezes a gente vai exercer a liderança, mas a gente tem que saber discernir as situações em que a gente vai exercer essa liderança, porque às vezes a gente está debaixo de outra liderança. Aí ele vai dar o exemplo aqui, por exemplo, ele vai dizer de um cara aqui, de um homem que tem uma oficina mecânica, digamos. E ele tem 3 ajudantes que trabalham para ele. Ele vai dizer que isso aqui é uma situação específica. Ele diz aqui, ó, nesse caso aqui que você tem um líder, né, um proprietário de uma oficina que tem 3 ajudantes, a aplicação dos princípios que a gente acabou de ver vai se dar de uma forma. Por exemplo, ele vai dizer que, nesses casos, as aplicações dos princípios que vimos são mais claras, como a obrigação do patrão de tratar os empregados com respeito, pagar os salários justos e sem atraso, garantir que recebam todos os seus direitos trabalhistas. Quando tiver que punir um funcionário, né, porque ele faltou com seus deveres, o dono terá que ter uma clareza acerca do que vai fazer com ele, como é que ele está prejudicando a empresa. Ou seja, é uma situação de liderança em que ele ali tem uma certa autoridade, porque ele é o dono. Então ele vai saber lidar com aquela situação ali como dono e saber até mesmo disciplinar o empregado que não cumpriu. Ele vai cumprir os seus deveres com o empregado e vai saber disciplinar também o empregado quando ele faltar, né, com a sua situação. Mas ele vai dizer o seguinte, pode ter uma outra situação, por exemplo, em outro momento, em outro lugar, de relação profissional, em que um funcionário ele pode ter 2 ajudantes, por exemplo, e aí ele lidera esses 2 ajudantes, e, por sua vez, ele obedece, né, a um supervisor e esse supervisor tem um gerente. Então, é aquele tipo de trabalho em que você está debaixo de uma hierarquia. Você está liderando uma pessoa aqui, mas tem uma pessoa liderando você aqui em cima e em cima desse outro já tem outro. É um gerente, é um supervisor, está entendendo? Existe uma cadeia, uma hierarquia. E aí ele vai dizer que sobre esses todos está a liderança da empresa como um todo. Aí ele vai dizer o seguinte, nesse caso... é preciso dizer 2 coisas importantes, 2 verdades. Primeiro, a maioria dos indivíduos desfruta do status de líder e de liderado ao mesmo tempo. Tem situações em que eu estou como líder, esse que eu acabei de dizer, mas eu também sou liderado. Eu estou liderando alguém, mas eu estou sob a liderança de outra pessoa que está acima de mim, certo?
E aí eu tenho que ter isso muito claro. E segundo, ele vai dizer que a maioria dos líderes lidera unicamente por delegação, sendo, na verdade, meros representantes da liderança maior. O que ele está querendo dizer com isso é o seguinte, é que existem situações em que você está ali e você vai, digamos, de certa forma, obedecer o que estão te mandando fazer. Aí isso vai trazer algumas situações que a gente vai ter que ter clareza, certo? Aí é isso que ele vai dar aqui alguma orientação. Veja só, por exemplo, aqui. Vamos imaginar aqui uma situação de um gerente de lojas que seja cristão, um gerente crente, trabalha numa loja e ele é crente. Ele pode não ter uma autonomia para chegar para um funcionário dele e dar um aumento de salário, certo? Porque ele é apenas um gerente de loja, né? Mas ele diz aqui, pode não ter autonomia para dar um aumento salarial para um funcionário que ele considere estar recebendo uma remuneração baixa, abaixo do justo, né? Sua liderança é limitada às suas atribuições dentro daquela hierarquia, porque se ele é gerente ali daquela loja, ele não é o dono, então ele não pode chegar ali, eu estou vendo que os funcionários estão ganhando pouco, mas ele como gerente não tem o poder de chegar e aumentar o salário, concordam? Porque o dono da empresa é que tem esse poder. Mas ele diz aqui, entretanto, a sua forma de tratamento para com os funcionários da empresa precisa ser moldada à luz da palavra de Deus, com respeito, com gentileza, tratando as pessoas direitinho. Inclusive, ele pode chegar até para o dono da loja e interceder pelos seus funcionários. Olha, o pessoal está trabalhando direitinho, está se esforçando, está fazendo um trabalho bem feito, então vamos pensar aqui como a gente pode ajudar a vida deles, melhorar o salário deles. Esse é o papel de um gerente cristão. Ele não tem o poder de chegar lá e mudar, mas ele pode tratar as pessoas bem, tratar gentilmente. Isso é um princípio, irmãos, é uma orientação. Tratar gentilmente, cordialmente, e não chegar, eu sou o gerente aqui, então vou descer o chicote aqui e vocês vão se ver comigo, né? É a postura que a gente vê por aí. Ele vai dizer mais aqui, por outro lado, haverá casos em que você está como líder, olha essa situação, você está em que seja apropriado, por exemplo, você ordenar a transferência de alguém de um setor para o outro, ou, por exemplo, de dar uma advertência ou até de demitir uma pessoa. Isso aqui é outro caso já bem mais complicado. Você é líder, está numa empresa e você tem esse poder. Você pode demitir a pessoa, você pode tirar a pessoa de um setor e botar para outro, você pode ainda dar uma advertência. A pessoa chegou atrasada, ou a pessoa fez alguma besteira no trabalho, você chega lá e chama a atenção. Veja só o que ele diz. Se um funcionário não cumpre os seus deveres, né, se ele fica além das expectativas da empresa, o gerente não pode negligenciar o seu papel para com ela em nome da fé. Ou seja, ele não pode chegar e dizer assim, eita, fulano é crente assim, e eu sou crente, eu não vou poder chegar e não vou advertir, não vou reclamar, não, porque eu sou crente. Aí você está negligenciando. Se você é líder, né, daquele setor, e você tem ali a responsabilidade de advertir alguém, de demitir alguém que fez alguma coisa errada, e que foi contra a empresa, se você for fazer isso, passar a mão, alisar, porque você é crente, em nome da fé, estará agindo fora dos princípios da palavra de Deus. Entenda como isso é importante para a nossa vida. Né? Entenda como isso é importante. Ele dá o exemplo aqui, inclusive, mas ele vai dizer que é a mesma coisa de um policial que é crente, cristão, ele não pode deixar o criminoso fugir porque ele teve misericórdia. Se eu sou um policial, eu sou crente, alguém cometeu um crime, eu vou ter misericórdia, eu vou ter pena dele, vou deixar ele fugir. Não, mas eu não vou prender porque eu sou um policial crente. Como? Você está no exercício da sua função, do seu trabalho, e você precisa ali fazer, né, a sua função, cumprir a sua função sendo crente. Então, senão assim a gente não teria policial crente, não teria um juiz que é crente que precisa condenar alguém para a cadeia porque fez alguma coisa errada. Está entendendo? Então veja como é que é essa questão da liderança nos espaços onde a gente está colocado. Né? Inclusive dentro da própria casa também, porque você pode pensar, não, mas é só para o trabalho, é só para a empresa. Não. Dentro da nossa própria casa, a gente ocupa a posição de liderança. E a gente precisa estar atento com a forma como a gente está governando a nossa casa, segundo os princípios que a gente está vendo aqui. De não explorar, de não humilhar, né? Então, por exemplo, eu não tenho um filho, não sou casado, mas digamos, se eu sou um pai, eu tenho 2 filhos, e aí eu vou colocar um para fazer o serviço da casa todinho, você vai trabalhar, vai limpar, vai fazer isso e isso, e o outro vai assistir televisão. Pode assistir, pode brincar, pode fazer.
existe um erro aí. Eu não estou dividindo aqui as tarefas, eu não estou sabendo gerenciar, administrar, eu vou causar um conflito aí, um problema dentro desse espaço da casa. Então, já indo para o finalmente aqui, né, ele vai explicar todas essas situações, irmãos, e dizer exatamente isso. Os esforços para ser um líder, segundo o coração de Deus, levam à excelência e muitas vezes ao sucesso. Isso acontece porque os princípios do reino de Deus são sábios, mesmo quando parecem loucura aos olhos dos homens. E porque Deus tem um propósito de que seu povo exponha a sabedoria dele como testemunho diante do mundo. Se eu sou um líder e eu desempenho a minha liderança segundo os princípios da palavra de Deus, isso vai testemunhar do Deus a quem eu estou servindo. Prezando pela justiça, pela igualdade, não discriminando ninguém, não humilhando ninguém, não explorando ninguém. Isso as pessoas vão olhar e vão dizer, realmente ele tem alguma coisa de diferente como líder, né? Então isso é importante para a gente entender. Eu vou finalizar porque a lição é muito extensa, né? Mas os irmãos podem em casa depois retomar a leitura direitinho, né? Ele diz o seguinte aqui para a gente finalizar. Obviamente, esses princípios que a gente acabou de ver descartam funções que tenham como objetivo prejudicar pessoas, bem como aquelas que infringem ou levam outros a infringir as leis de Deus. Às vezes você vai estar numa posição de liderança em que a ordem que você vai dar ou aquilo que você vai fazer vai talvez prejudicar uma pessoa. Ou como ele está dizendo aqui, pode levar a pessoa também a infringir as leis de Deus. E aí, como é que fica? É um problema. Você está numa função de liderança e a atitude que você vai tomar naquela função de liderança pode prejudicar alguém ou pode levar alguém a infringir a lei de Deus. Como é que a gente age? Olha o que ele diz aqui. Quando for assim, o cristão não poderá apaziguar sua consciência com a justificativa de que está apenas cumprindo ordem. Ou seja, vai prejudicar a pessoa? Vai. Vai infringir a lei de Deus? Vai. Mas eu não tenho o que fazer, eu estou cumprindo aqui a ordem. Ele diz que é melhor, nesse caso, a pessoa abrir mão do emprego. Porque ele diz, é melhor, como diz lá em Atos, é melhor, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então ele diz, nesse caso, muitas vezes pode implicar uma perda de promoção, você pode deixar de ser promovido, você pode até perder o emprego que você tenha, né? Ele diz, mas nesses casos, ele diz, não precisamos temer, pois o nosso verdadeiro patrão, que é Deus, não deixa de recompensar os seus servos. Então, se você estiver diante de uma situação em que você realmente vai ver que a tua liderança vai prejudicar alguém, ou vai fazer com que infrinja a lei de Deus, é melhor deixar e perder. E depois Deus dá outro. Deus manda outro. Né? Concluindo, passamos uma parte razoável da nossa vida em função da nossa carreira profissional. Deus nos criou assim, somos feitos à imagem de um Deus trabalhador. A importância do trabalho em nossa existência nos leva a refletir no quanto essa área precisa estar sujeita à vontade de Deus, tanto quanto outras áreas consideradas mais importantes. Então é isso. Às vezes a gente se preocupa muito com o relacionamento, com a nossa área financeira, com a nossa área, com a área conjugal, com a área isso, com a área aquilo, com a área da saúde, e esquece do trabalho, da área profissional. E a gente precisa, todos os dias, colocar também essa área da nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente possa realmente cumprir a vontade dEle, fazer as coisas conforme a vontade dEle. Amém? Dúvidas? Comentários? Tudo tranquilinho? Então, irmãos, vamos orar e que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Pedir para ficar de pé para a gente encerrar esse momento e vamos orar ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê graça, sabedoria na nossa vida profissional, no nosso trabalho também em casa, qualquer lugar onde a gente esteja desempenhando alguma função de liderança, né, na igreja e assim por diante. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por estes momentos na Tua presença. Ó Deus, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, ó Deus, que nos traz orientações preciosas para a nossa vida como um todo, Senhor. E nesse momento, agradecemos por essas instruções que o Senhor nos dá sobre a nossa vida no trabalho, sobre a forma como nós exercemos a liderança, Deus, entre as pessoas que estão entre nós. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, tire toda a arrogância, toda a prepotência, Deus, toda a soberba do coração, para que possamos tratar, Deus, aqueles que estão sob nossos cuidados, sob nossa liderança, de forma
humana, de forma igualitária, Deus, sem distinção, sem discriminação, como orienta a Tua palavra. Que o Senhor nos capacite a fazer dessa forma. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo e pedimos uma bênção para nosso deslocamento até as nossas casas, nossos lares. Que o Senhor nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.